Este gráfico mostra as taxas de natalidade e mortalidade da China nos últimos 60 anos. Durante a maior parte desse período, os nascimentos eram elevados. Mas em 2022, a China registrou mais mortes do que nascimentos, fazendo com que sua população diminuísse pela primeira vez em 6 décadas. Para entender por que isso é tão significativo, considere o seguinte. A China é a superpotência manufatureira mundial, em grande parte devido à sua enorme população. Quase 30% da produção econômica do país vem da indústria. Agora veja a população da China nos últimos 60 anos. Mesmo depois de perder quase 1 milhão de pessoas em 2022, sua população ainda é praticamente a maior de todos os tempos, 1,4 bilhão de pessoas. Mas a projeção é que esse número caia quase à metade até o final do século. O mais interessante é que quem criou esse cenário foi a própria China. O país tinha uma população jovem e massiva nos anos 70 e 80. Ao longo dos anos, o crescimento e as políticas da China contribuíram para o declínio populacional. Hoje, o país busca reverter essa tendência para manter sua população estável. O problema é que pode ser tarde demais. Nos anos 50, sob Mao, a China viveu uma das piores fomes já registradas. 30 milhões de pessoas morreram. Se observarmos isso no gráfico de natalidade e mortalidade, veremos um grande pico nas mortes. Ao mesmo tempo, a taxa de natalidade caiu, fazendo a população encolher. Mas, como costuma acontecer após guerras, fomes e outras grandes crises, logo depois houve um baby boom. Combinado com os avanços médicos globais que reduziram a mortalidade infantil, a família chinesa média passou a ter 6 filhos. A taxa de natalidade disparou, o que o governo encarou como um grande problema. A liderança chinesa percebeu que a população estava crescendo rápido demais e que era preciso fazer algo. O governo lançou uma política chamada mais tarde, mais espaçado, menos filhos. Com isso, a taxa de natalidade começou a cair, mas não o suficiente para os líderes chineses. Em 1980, eles implementaram a drástica política do filho único, que limitava a maioria das famílias a um único filho. Essa política foi reforçada por medidas extremamente severas. Embora essas campanhas já existissem durante a era mais tarde, mais espaçado, menos filhos, elas atingiram seu pior momento sob a política do filho único, quando a China esterilizou 20 milhões de homens e mulheres e induziu quase 15 milhões de abortos em um único ano. Mas a China havia alcançado seu objetivo. O crescimento populacional estava sob controle, exceto que, como a China logo perceberia, essas políticas restritivas funcionaram bem demais. Para que qualquer população se mantenha estável a longo prazo, cada casal precisa ter, em média, 2,1 filhos. Isso é chamado de taxa de reposição. A ideia é que um filho substitui um dos pais, e esse 0,1 compensa as crianças que morrem antes de chegar à idade adulta. Mas a China tem uma taxa de fecundidade bem abaixo de 2 há mais de 3 décadas. Para tentar reverter isso, em 2016 a China finalmente encerrou a política do filho único. E depois de brevemente experimentar uma política de 3 filhos, em 2021, as famílias finalmente foram liberadas para ter quantos filhos quisessem. Mas não funcionou. Um grande motivo é a estrutura familiar única gerada pela política do filho único. Estamos diante do que se chama de estrutura familiar 4-2-1, um casal com 4 pais acima e apenas um filho abaixo. A maioria dos países tem estruturas familiares diversas, alguns com 3 filhos, outros com nenhum. Mas com o modelo 4-2-1 da China, milhões de filhos únicos enfrentam uma pressão crescente para cuidar dos pais idosos e dos avós. Isso torna ainda mais difícil ter vários filhos, especialmente com o custo de vida cada vez mais alto. Uma pesquisa recente revelou que mais de 50% dos jovens não querem mais de um filho por causa das pressões financeiras e profissionais. Foram criados subsídios em dinheiro para nascimentos adicionais, licenças maternidade mais longas, subsídios para creches e todo tipo de apoio financeiro. O problema é que quase nenhuma dessas medidas funcionou, porque ter um filho é extremamente caro e é um compromisso para a vida toda. Por isso é realmente difícil colocar um preço nisso.
Mas a crise populacional da China não é só uma questão de bebês, é também sobre o equilíbrio entre jovens e idosos. Se analisarmos as pirâmides populacionais que mostram a distribuição por idade, vemos que países como o Quênia, com crescimento populacional acelerado, têm este formato, largo na base, representando muitos jovens, e estreito no topo. Países com crescimento mais lento, como as Filipinas, ainda têm formato triangular, mas a diferença entre topo e base é menos acentuada. Agora observe a China, base estreita, ou seja, menos bebês, e topo pesado com um número maior de idosos. Isso é um resultado positivo da melhoria na saúde e no padrão de vida, mas combinado com uma baixa fecundidade sustentada, gera um envelhecimento populacional contínuo. Em 2050, essa pirâmide deverá ter este aspecto, e isso irá acelerar ainda mais o declínio populacional da China, reduzir sua força de trabalho e colocar o país em uma posição extremamente difícil. Nos anos 80, a China se tornou um polo de investimento estrangeiro, manufatura barata e exportações. Uma geração depois, avançou rapidamente no ranking e se tornou uma das economias mais importantes e de crescimento mais acelerado do mundo pelo PIB. Mas essa modernização econômica não apenas reduziu ainda mais as taxas de natalidade, ela também não se traduziu em uma economia igualmente forte para todos. Se olharmos para o PIB per capita, o melhor indicador do padrão de vida, a China está muito abaixo dos países de alta renda. A China se tornou uma grande economia mundial praticamente da noite para o dia, mas ainda é um país de renda média. Muitos, especialmente nas áreas rurais, não se beneficiaram muito do boom econômico chinês. E a China ainda não desenvolveu as redes de segurança social necessárias para apoiar sua população envelhecente. Construir a infraestrutura social, programas de saúde e previdência leva tempo. E isso está ficando cada vez mais difícil com uma economia em desaceleração. Uma economia mais lenta inevitavelmente redefinirá o papel da China no mundo como superpotência manufatureira. O que isso significa para a China e para o mundo é que as restrições de recursos internos também limitarão as ambições chinesas e seu alcance global. De certa forma, a China não está sozinha. Muitos países asiáticos e europeus também enfrentam declínios populacionais. O que diferencia a China é a velocidade com que tudo isso aconteceu. Foi apenas há 40 anos que a China começou a aproveitar sua população em expansão para se tornar uma superpotência econômica, ao mesmo tempo em que ainda tentava conter o crescimento populacional. Agora que o crescimento populacional da China chegou oficialmente ao fim, o país pode precisar repensar seu futuro, não apenas como potência global, mas também para seus próprios cidadãos.